Bom dia. Bom dia, tudo bem? Toma um gole. Vocês estão conseguindo enxergar bem o slide? Baixando aí, porque falta estatura da pessoa. Vocês estão conseguindo enxergar bem o slide? Sim. Tem umas partes que não estão em negrito. Aí, se não der para enxergar, vocês me avisam. Peraí. Pessoal, bom dia, paz do Senhor. Eu não sei se isso aqui está funcionando ou não. Tá, tira do pedestal ou você vai querer? Eu acho melhor eu ficar aqui também, porque esse fio eu vou me enrolar aqui. Tem mais no computador, porque ele é direcional. E agora, Deu? vou falar mais alto. Beleza. Agora não sei, se não der, você vai. Tá doido? Não, dá para ouvir, dá para ouvir. A voz não tá boa não, mas dá para ouvir. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. A gente vai continuar na série de estudos, né, sobre Jesus revelado no Antigo Testamento. Hoje a gente vai fazer a 11ª lição. São 13, então a gente já está chegando ao final. E glória a Deus, tem sido bênção, né? A gente tem aprendido bastante. E essa lição foi muito legal de fazer, né? De estudar. Porque toda vez que a gente vai estudar alguma coisa para compartilhar, a gente aprende, sei lá, a gente é confrontado, sabe? De forma diferente, assim. A gente é confrontado primeiro, na verdade. Mas, assim, foi bênção. Foi bênção e glória a Deus. Então, vamos lá. O tema do capítulo de hoje é Jesus, nosso justificador. E se a gente for resumir a lição numa frase, ela se resume a isso. Satanás nem sempre mente nas acusações que faz contra os crentes. Muitas delas são verdadeiras. Não obstante, Jesus está pronto para sair em defesa do seu povo, imputando a sua obra perfeita àqueles que são acusados por Satanás e silenciando o acusador. Glória a Deus. Tem muita gente que fala que Satanás é o pai da mentira, e de fato ele é, mas nem sempre ele mente, né? Então, a gente não pode falar que ele é mentiroso o tempo todo, que a gente peca. Então, quando ele diz, e quando ele disser em algum momento que a gente pecou, pode ser que ele não esteja mentindo. Às vezes ele mente. Agora ele mentiu quando ele falou sobre Jó. Mas nem sempre ele mente. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, que nem sempre ele mente. Às vezes ele fala a verdade a nosso respeito, mas o nosso Deus é maior. Amém? Vamos abrir lá em Zacarias 3. Nosso texto-chave está em Zacarias 3. Alguém pode ler, por favor, Zacarias 3, do 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E, voltando-se para Josué, disse: Veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: Também preciso colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele,
e os vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Amém. É bênção, porque aí a gente vê alguns personagens nessa visão de Zacarias. E a gente vê um cenário montado. E como a gente tem visto, as lições que a gente tem estudado, elas têm revelado Jesus, têm mostrado como Jesus foi revelado no Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para essa passagem, para esse texto, a gente consegue identificar alguns personagens. Vamos pensar num tribunal, nós temos um advogado aqui que pode nos ajudar a refletir a respeito. Vamos pensar num tribunal, quais seriam os personagens que estariam dentro desse contexto? Vamos imaginar que esse contexto que a gente leu agora seria num tribunal. Quem seriam os personagens desse tribunal? Lembrando que no tribunal a gente tem alguns personagens principais, né, Mauri? Me corrija se eu estiver errada. Tem o juiz, tem a parte da acusação, tem a parte da defesa, às vezes tem as testemunhas, e tem mais um tanto de gente que fica lá ajudando e vendo e fazendo várias coisas. Então, me ajudem aí. Quem são os personagens dessa passagem, desse texto? Aí, tá aí no texto. Josué o réu. Amém. José o réu. O que mais? Satanás, promotor de acusação. O que mais? Na verdade, o réu é o sacerdote, né? O grande sumo sacerdote Josué. Tem mais? Tá faltando gente O aí. promotor, no caso, esse é Satanás, né? Que é o acusador. Isso. Tem a defesa, que no caso aí, esse anjo, né? Me parece uma teofania, né? Que representa Cristo. E o Senhor, o juiz. E Amém. Pessoal, nós vamos aprender junto, tá? Porque a gente nunca sabe tudo nessa vida. Glória a Deus por isso. Seguinte, a gente tem, de fato, um acusador, e esse acusador é Satanás. Ele tem esse papel, o próprio nome dele indica que ele tem esse papel. O texto fala que Satanás, ele estava ali para ser Satanás. Então, ele estava ali para ser acusador mesmo, para acusar o grande sacerdote. E o texto também fala sobre a imundície das vestes do grande sacerdote. Fala sobre a sujeira das vestes de Josué, que ele estava com as vestes sujas. E vamos abrir lá em Isaías 64:6, só para a gente ver o que isso significa. Porque na palavra de Deus, vestes sujas tem um significado e faz alusão ao pecado. Então, vamos ver por que essa alusão. Isso, Isaías 64:6. Quem encontrou pode ler, por favor. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passamos pratos imundos, como a folha das árvores. Murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora do mundo. Amém. Então, o trapo de imundície, a sujeira, faz alusão ao nosso pecado. Por isso, as vestes do grande sacerdote estavam sujas. E o texto deixa isso bem claro, que as vestes dele estavam sujas. Mas aí, seguindo o texto, o que acontece? Aí o anjo, no versículo 4, aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. É o que a gente teria ali, ó, na terceira imagem. Esse é o papel do anjo do Senhor, que, como o Amaury comentou, é uma teofania a respeito de Jesus. Teofania, aprendi muito recentemente, que é quando Jesus é mencionado no Antigo Testamento. Na verdade, eu fui ler um pouquinho mais. uma manifestação. Me corrija se eu estiver errada, né? Não sei se a fonte estava correta.
mas é uma manifestação da divindade, não necessariamente Jesus. Então, pode ter outras manifestações, como a manifestação de Deus a Elias e outras tantas, a Moisés. Então, é uma manifestação do divino. Isso pode acontecer de diferentes maneiras. Nesse caso, está falando da pessoa de Cristo. E aí, está se referindo como anjo do Senhor. E o texto fala que esse anjo pediu aos ajudantes que tirassem as roupas sujas do Josué e dessem roupas de festa para ele. E isso significava tirar os pecados dele, que é o que o texto diz: eu tiro os seus pecados. Então, o que a gente pode entender é que as vestes sujas representam o pecado e que as vestes limpas representam essa purificação, essa limpeza de pecados, esse perdão de pecados. É tudo um pouco mais complexo do que isso, mais profundo do que isso, mas eu creio que o nosso objetivo hoje não é aprofundar em muitas coisas hoje. Mas, de forma mais superficial, é isso. A remoção das vestes sujas representa perdão de pecados e um processo de purificação e santificação que começa ali. E tem o turbante, que é o final do texto, que fala: em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Deus é santo, e ele deseja que sejamos santos como ele é santo. O turbante, ele é parte das vestes do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era aquele que podia entrar na presença de Deus. Então, esse turbante, e eu li a respeito também que no turbante do sumo sacerdote estava escrito santidade ao Senhor. Então, é uma representação realmente de santidade. Ele foi purificado dos pecados dele, né? Trocou as vestes, e depois ele estava sendo santificado ali, com a representação do turbante. Então, a gente vê nesse texto toda uma representação do que esse texto quer nos ensinar. E aí, eu faço para vocês a seguinte questão. Você já foi confrontado com seus pecados? Quem era o acusador? Confrontado com seus pecados quer dizer uma confrontação. Por que quem era o acusador? Porque esse acusador pode ter sido você mesmo, pode ter sido uma outra pessoa, pode ter sido o próprio Satanás, ou ele pode ter usado alguém. Então, reflitam aí. Vocês já foram acusados? Vocês já foram confrontados com seus pecados? E quem era esse acusador? Quem estava acusando vocês com esses pecados? Só faz assim para mim, ó. Quem já foi confrontado? Amém. Eu acho que é uma coisa importante a gente analisar, porque tem duas situações aí. Tem essa questão que você citou, que é o confronto do pecado, né? E a manifestação do Espírito Santo trazendo a convicção do pecado. São duas coisas totalmente diferentes. Sim. Né? Uhum. Sim. A gente vai falar um pouquinho dessa questão da consciência do pecado, porque ela é importante no processo, né? Porque quando você fala confrontada, claro que eu não falo de mim, na verdade, já que fui confrontada assim pelo diabo, mas ao mesmo tempo essa questão do Espírito Santo. O Espírito Santo me mostrando, você está pecado aqui. Sim. Entendeu? Aí eu fiquei assim, não está me acusando, ele está me confrontando. Nesse contexto, a pergunta se refere ao inimigo. A uma confrontação de jogar na sua cara. É uma acusação justamente para te derrubar da terra. Sim, porque o Espírito Santo, ele te confronta para te levar ao arrependimento. Né? É uma questão do bem. O inimigo não. Ele te confronta para te derrubar. E às vezes ele nem está certo, está errado, porque você não fez o que está falando que você fez. E aí ele joga culpa sobre você. Isso o Espírito Santo não faz. Então a pergunta, ela está se referindo realmente ao acusador, que é Satanás. Glória a Deus, tem o Espírito Santo, né? Para fazer o outro papel. Ok. Então a gente é confrontado, de fato, e nós pecamos. Então a gente não pode negar o fato de que a gente peca e que em alguns momentos Satanás vai nos acusar de termos pecado e nós pecamos de fato. Acontece que na lição até dá um exemplo, se eu não me engano é de Lutero, deixa eu ver.
Devia ter trazido meu óculos. É de Lutero. Que Lutero teve um sonho que Satanás estava acusando ele dos pecados dele. E aí ele vai e fala, de verdade, eu fiz tudo isso mesmo, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, a consciência do pecado, ela é importante. A gente tem que ter consciência de que a gente peca, de que a gente pecou, mas a gente tem que ter consciência de que a gente tem a possibilidade, a oportunidade de perdão dos pecados. Só que para isso tem que ter arrependimento. E antes de arrependimento, consciência. Porque quem não sabe que pecou, não sabe que precisa se arrepender, que precisa ser perdoado. A gente até discutiu isso sexta-feira no GECEL. Como é que a Vitória foi dar um exemplo de uma colega que ela estava falando de Jesus e tal. A menina virou para ela e falou assim, mas eu não peco. Aí a Vitória falou, como assim você não peca? Falei, Vi, muito provavelmente ela não sabe o que significa o pecado, ela não sabe que ela está errada, ela não sabe que ela precisa de perdão, que ela precisa, né, mudar a vida dela. Então, a consciência ela é muito importante. E esse texto de Zacarias, ele traz uma mensagem para nós. Zacarias era um profeta jovem que viveu na mesma época de Ageu. Ele atuava na mesma época de Ageu, só que ele era um profeta mais jovem e tinha uma proposta diferente em suas profecias e em sua atuação. Ambos eram profetas pós-exílio, o povo tinha voltado do cativeiro na Babilônia, e esses profetas estavam lá para poder dar continuidade ao processo que o Senhor queria com aquele povo, com o povo de Israel. E o Zacarias, ele tinha uma proposta diferente do Ageu. O Ageu, ele exortava os israelitas, porque os israelitas queriam construir primeiro as suas casas, arrumar a sua vida, para depois reconstruir o templo. E a ordem do Senhor é que o templo fosse reconstruído, porque aquilo era muito importante. Havia um propósito na reconstrução do templo. E Ageu, ele exortava o povo com relação a isso, que o povo estava dando mais atenção e prioridade às suas coisas do que ao templo. Zacarias, ele tinha uma proposta diferente. Ele exortava o povo com relação à reconstrução do templo, mas a proposta dele estava relacionada ao cumprimento do plano redentivo, ao cumprimento da vinda do Messias. Então, o que ele fazia? Ele queria despertar os israelitas para as promessas do Senhor, para a esperança que o Senhor dava ao seu povo de que o Messias viria, de que eles seriam salvos, de que eles seriam resgatados. Então, ele fazia esse papel de falar, olha, a gente precisa reconstruir o templo, esse é o desejo do nosso Senhor, porque existe um propósito, a gente tem promessas, a gente precisa crer naquele que prometeu. Então, ele fazia esse papel de exortar os israelitas com relação à reconstrução do templo. Porque os israelitas, eles estavam numa situação que muitos de nós já estivemos, ou pode ser que a gente esteja algum dia. Eles voltaram do exílio, estavam naquela situação, né, difícil, eles sofreram oposição dos samaritanos, né, não vieram sendo bem recebidos, a terra não estava na melhor das situações, e eles tinham muito trabalho duro, porque reconstruir o templo não era fácil, reconstruir a própria vida não era fácil, e mais um tanto de outras dificuldades. Mas o Senhor tinha um plano para eles, o Senhor tinha uma ordem para eles. E quando o Senhor está, pode ter dificuldade que for, que a gente consegue fazer o que Ele quer. Então, era necessário preservar a construção do templo, era necessário reconstruir o templo, porque aquilo tinha uma importância grande para a vinda do Messias. Então, o plano messiânico ele tinha que continuar, ele tinha que seguir. E Zacarias estava ali fazendo seu papel de profeta nesse sentido. E aí, quando eu estava estudando a lição, eu me lembrei dessa passagem de João. Vamos abrir lá em João 2:19. Ô, gente, vocês levantam a mão aí, fala, né, tal, para não deixar eu falando sozinho aqui, não. João 2, 19, né? 19. Aí pode ler do 19 ao 22.
Respondeu-lhe Jesus: destruí esse templo em 3 dias e o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu... mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera. Então, creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Amém. Eu lembrei desse texto e glória a Deus, eu acho que foi uma direção de Deus mesmo. Porque é o seguinte, a lição faz um comentário. O templo, ele significa e significava também a habitação de Deus para o seu povo. E aí, o que acontece? O povo não estava reconstruindo o templo, e isso era importante para a vinda do Messias. E Zacarias estava ali tentando fazer o pessoal entender isso. E a destruição definitiva do templo só viria quando o verdadeiro templo viesse, Jesus. Então, quando Jesus fala isso, que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, ele confunde a cabeça do povo. Como assim? A gente custou para construir o negócio, você vai destruir, vai reconstruir? Só que ele estava falando dele mesmo, que lá atrás já vinha sendo dito que o templo estava se referindo a ele. E os antigos, aqueles que conheceram o primeiro templo, eles sofreram com o segundo templo, com a construção do segundo templo, porque o segundo templo não era tão glorioso, tão pomposo, tão cheio, né, de coisa quanto o primeiro. Só que a lição fez um comentário interessante, eu lembrei de você na hora. Quanto mais próximo à vinda de Jesus, mais as coisas que o representam vão perdendo a sua glória, vão perdendo o seu brilho, a sua ênfase. Então, eu achei muito louco. Pelo seguinte, o templo representava a presença de Deus com o seu povo. Jesus é o próprio templo, né? Ele é a habitação de Deus. E aí, eles comentam o seguinte: quanto mais próxima está a chegada de Cristo, menos importantes são as representações terrenas da presença de Cristo, sabe? Não os sinais, as representações. E isso é muito importante, porque isso torna as coisas cada vez mais cristocêntricas. Porque muitas coisas que são representações e que Deus usa para cumprir o seu plano e para nos ensinar, os homens às vezes tornam homocêntrico. Eles conseguem fazer aquilo, fazer o homem centro através daquilo. Então, antropocêntrico. Nossa, a aula de história foi longa. Então, quando ele diz isso, eu achei fantástico, porque ele coloca cada vez mais Cristo no centro. Amém, glória a Deus. Sabe? E tira o homem do centro, porque na verdade ele nunca tinha que estar no centro. Larissa, eu achei interessante quando você falou que quanto mais vai aproximando, né, de Cristo, mais essas coisas vão perdendo sentido. Na verdade, você tem muitas coisas que são sombras. Ou seja, aí quando você vai se aproximando do real, as sombras vão desaparecendo e a gente vai tendo a noção do real. É por isso que Paulo fala assim: agora eu conheço em parte, né? Mas ele fala sobre essa revelação plena de Cristo. Fala assim, hoje conhecemos em parte, mas vamos conhecê-lo. Ele fala sobre completamente. Isso. Então, você fala uma coisa interessante. Quanto mais se aproxima do real, mais essas coisas vão perdendo o seu brilho, né? O seu sentido. Isso é fantástico, porque a gente está cada vez mais convicto de que está chegando. Rapidinho, são as duas coisas, né? A grande colheita, o avivamento e a apostasia, o amor se esfriando. Então, sim, são as duas coisas que para a volta do Senhor, né? Sim, os sinais estão aí, né? Sim. A situação do pecador. Qual era a situação do pecador? A situação do pecador não era boa, porque ele de fato tinha pecado, as vestes dele estavam sujas. Então, ele estava realmente na condição de réu. Ele era réu, ele tinha pecado, ele tinha errado, e ele estava ali para ser julgado, ser acusado. E Satanás, como a gente viu, era o acusador. E
o crime que esse réu cometeu era o pecado, os pecados, né? E ali a figura do grande sacerdote, ela não representa só Josué, ela representa o povo de Israel também, representa todo o povo. Então, a representação é dos pecados de Josué e de todo o povo. Do povo de Deus, né? E aí, o que acontece? Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, não há exceção. Não há inocente. Inocente é Cristo, que não pecou. Então, não há exceção. Todo mundo pecou. Está todo mundo afastado. Então, Josué nos representa também. Porque a gente também peca. A gente também tem as vestes sujas. Então, essa representação, ela tem que ir além do povo de Israel. A gente tem que transpor isso e trazer isso para a nossa realidade também. E aí é uma situação difícil, porque Satanás está ali acusando Josué e todo o povo, e ele está certo, dessa vez ele não está errado. E aí o que acontece? Como a gente comentou no início, a acusação, o confronto de Satanás com essas... trazendo à nossa mente os nossos pecados, eles são muito perigosos. Porque, como a lição fez questão de ressaltar o tempo todo, a gente de fato peca. Só que quando você se arrepende, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você decide se converter, mudar a rota da sua vida, você é perdoado dos seus pecados e ele tem início um processo. Então, a gente precisa ter essa convicção. Só que às vezes a gente pode perder essa convicção. E esse é o perigo todo. Por quê? Porque ali Satanás pode começar a enfraquecer a nossa fé, a nossa convicção, pode nos derrubar de alguma forma e confrontar, e aquilo fazer com que a gente comece a pensar, eu não sou digno da sua presença, eu não sou digno de estar ali, eu não sou digno de ser perdoado, eu sou muito impuro. Porque tem pecados, não existe pecadinho para cada um. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que fizeram coisas que, quando Satanás começa a acusá-las, elas se sentem, eu não tenho nenhum exemplo para dizer, mas se sentem a pior das pessoas. E Satanás, ele é muito astuto, mas ele também é muito sutil. Então, ele começa a lançar isso nessas pessoas e afastar elas do perdão de Cristo. Mas entendam, a gente vai entender no final que Cristo não ignora o que foi feito, mas ele perdoa. Então, essa acusação de Satanás, ela é muito perigosa. E isso acontece muito no meio dos jovens. A gente tem visto hoje, isso acontece muito no meio dos jovens, e isso é um perigo. Por isso a gente tem que ter convicção da nossa fé e estar sempre em intimidade com Deus, para que Satanás não tenha argumento contra nós, e a gente faça como Lutero. Responda a Satanás, resista a ele, porque ele vai embora. Um outro exemplo bom é o João Cunha, que escreveu O Peregrino, Graça Abundante para os Piores Pecadores. Ele escreveu um livro sobre ele, contando a experiência de vida dele com Deus, e era esse conflito dele sempre. Né, pai? Você lembra? Mas era muito baixo, era muito forte. Ele chegando a duvidar o tempo todo, mas você vê que mesmo nessas coisas havia um propósito de Deus. Sim. Para ele se fortalecer na dependência de Deus. Sim. Eu tenho lá em casa. Larissa, eu acho que John Bunyan tinha esse conflito. Eu acho muito interessante, porque algumas pessoas, elas chegam para Cristo e elas recebem o perdão. O perdão, na verdade, é a remoção dos pecados. Só que a justificação, ela elimina com a culpa do pecado. Porque às vezes a pessoa é perdoada, mas ela carrega em si essa culpa. E o diabo trabalha mais, o acusador, ele trabalha mais em cima da culpa. Sim. Entendeu? Então a justificação, ela vem exatamente para, de uma forma definitiva, tirar essa culpa. Ela não vem de um jeito para ninguém. Aí é muito interessante, porque você vê esse processo, você também acaba se vendo. Porque ele passa por etapas desde a sua conversão, você fala assim, desde tipo assim, só nominal até tipo, eu tenho que fazer tudo para agradar a Deus.
Então, ele chega em vários estágios que a gente também passa durante a nossa caminhada cristã. Não é uma coisa que vem do nada, assim, a gente vai compreendendo, né? Não é um levantar da mão que faz tudo, né? E às vezes tem gente que tem essa percepção, que é o levantar da mão. E a pessoa não se perdoa, né, pastor? Já ouvi muita gente falar, eu não consigo me perdoar e tal. E aí fica remoendo a culpa. Larissa, vamos fazer um paralelo quando tem essa questão de culpa, né, entre Judas e Pedro. Por quê? Nós vamos analisar o seguinte: Judas, se você analisar a história de Judas depois da traição, ele apresentou todas as características de arrependimento. Todas. Ele procurou o líder espiritual da época. Ele se confessou para ele, pequei contra sangue inocente. Ele devolveu o fruto daquilo que ele tinha recebido para fazer o que ele fez. Ou seja, ele apresenta todas as características de uma pessoa arrependida. E quando ele recebeu a palavra do sacerdote, ele foi lá e se matou. Pedro sentiu a dor do erro que ele havia cometido quando ele negou Jesus. Ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou amargamente quando ele ouviu o galo cantar e se lembrou das palavras de Jesus. Pedro não procurou ninguém, ele não se confessou para ninguém, ele guardou aquilo dentro dele. Mas ele verdadeiramente conhecia Jesus, o mesmo Jesus que os dois, Judas e Pedro, andavam durante 3 anos e meio. Mas Pedro verdadeiramente se arrependeu e a fé que ele tinha permitiu que ele continuasse a caminhada dele. Judas, por não acreditar em tudo que ele viu e que ele viveu, ele apresentou frutos de arrependimento, mas ele não conseguiu se reconhecer como perdoado e se matou. Sim. A importância de conhecer quem é Cristo, né? Aqui tem a diferença entre arrependimento e remorso. Exatamente. Um apresentou todas as características. Quem vê a história de Deus, nossa, ele arrependeu. Mas não foi realmente, ela perdoou, não se arrependeu. Ele teve remorso, ele viu que ele tinha errado. Mas ele não conseguiu se arrepender. Ele apresentou características de arrependimento, mas ele não conseguiu se arrepender. Ao contrário de Pedro. Até quem ele era antes justifica um pouco do comportamento dele depois, né? O remorso ele tem medo da sentença. Exatamente. Entendeu? Tem pessoas assim que você apresenta o inferno para ela, ela vai para Cristo, entendeu? Mas assim, ela está com medo do inferno, entendeu? É do resultado do pecado dela. Não é por amor, é por medo. Exatamente. Tem de tudo, né? Aí a gente entra na parte da lição sobre a justificação do pecado. Eu vou ler os versículos de novo. No versículo 2 diz o seguinte: o anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Aqui a gente vê que Satanás não teve nem a oportunidade de falar. E o anjo do Senhor já direcionou a Satanás. Versículo 3. Josué, vestido com suas roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Imagina o medo de Josué. Ele devia estar tremendo. Versículo 4. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Versículo 5. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. Josué era incapaz de se defender como nós somos incapazes de nos defender quando nós somos culpados de fato. Então, o anjo do Senhor, ele assume essa responsabilidade de defesa, de defender Josué e todo o povo de Israel. Então, ali começa um processo de justificação de Josué e todo o povo. E o que ele faz logo no começo? Ele impede Satanás de falar, ele silencia Satanás e lança uma condenação. Na verdade, ele pede que Deus o condene. Eu estava refletindo, eu não sei se vocês já tiveram essa percepção quando leem a Bíblia, de acompanhar os tempos verbais, sabe? É claro que quando a gente caminha um pouquinho, a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente vai entendendo a respeito do que está falando.
mas os tempos verbais, do momento que fala, de quando está falando, que às vezes fala do momento presente, mas fala também do momento futuro, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa percepção. Mas, enfim, o que o anjo do Senhor fez aqui pelo sacerdote foi perdoar por amor e por justiça também. E a gente vai ver que a justiça de Deus e o amor de Deus, eles não são opostos, elas não andam separadas. Porque Deus é justo, ele nos perdoa. Porque ele é fiel a ele mesmo, ao que ele diz, ao que ele promete, ao que ele se propôs, ele nos perdoa. E Jesus, ele faz esse papel de nos justificar. E aí é tudo um processo, como a Evelyn disse. A conversão não é simplesmente levantar a mão e pronto, estou limpo, estou perdoado, estou sarado, não vou fazer mais nada de errado na vida. Engano, não é assim que funciona. Que aqui, quando a gente lê os versos, tem um processo, tem uma sequência de ações. E isso quer dizer alguma coisa para nós. Eu fui buscar no dicionário o que significa justificar. Qualquer dicionário, não fui num dicionário muito renomado, não. E aí eu encontrei 2 significados para justificar. O primeiro deles significa provar a inocência de alguém. No texto, o anjo do Senhor está provando a inocência do grande sacerdote? Ele está fazendo o papel de defensor no sentido de provar a inocência? Quando a gente vai olhar para o tribunal, tem um advogado de defesa e às vezes ele quer defender, provar a inocência, mesmo o cara não sendo inocente. O segundo significado de justificar, que estava nesse dicionário, diz o seguinte: restituir a inocência original, tornar justo. E aí estava uma letra bem pequenininha. Fé justifica o pecador. Então, eu entendi, e gostaria que vocês compartilhassem, se vocês entendem da mesma forma, que o que o anjo do Senhor fez e que Jesus faz por nós é restituir a inocência original, no sentido de que ele não nega a nossa culpa. Ele não está tentando provar a inocência, porque nós, de fato, somos culpados. Ele faz, ele vai fazer e ele continua fazendo, é restituir a inocência original, lá antes de cair, antes de começar tudo, essa bagunça toda. E nos tornar justos, por isso a justificação. E aí começa um processo, porque tem perdão, tem purificação, porque troca as vestes, né? Então tira as vestes sujas e coloca vestes limpas, e tem a santificação, porque Deus é santo. Como a gente vai partilhar com Deus se a gente não for santo, se a gente não se santificar? E também é um processo, não é dizer eu sou santo, não, existe um processo de santificação. E esse processo também é um processo de transformação. E isso, quando acontece de dentro para fora, eu vejo como o processo da conversão, como um processo que está sendo conduzido pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E aí, quando as pessoas começam a olhar e a ver, de fato, você está diferente. O Amaury, ele pode falar, me corrigir se eu estiver errado, mas aí, uma das conversas com o Espírito Santo é a beleza de Cristo, porque Jesus, ele não é advogado de porta de cadeia, se porta de cadeia é aquilo, você pode ter violentado uma pessoa, eu vou falar que você é inocente, cara, eu vou jurar de pé junto que você é inocente. Cristo não, você é realmente culpado, mas eu vou assumir a culpa por você. Essa é a beleza de Jesus. Não é que você realmente fez aquilo, você realmente é culpado, mas eu vou sofrer em mim, no meu corpo, a sua culpa, para te tornar inocente. Isso é lindo demais, cara. Ele é um advogado fiel, de fato. Ele não compactua com os nossos pecados, ele não valida os nossos pecados, pelo contrário, ele recebe a vingança, a justiça de Deus, né? No seu próprio corpo. Porque a gente jamais suportaria. É lindo demais. É isso que eu queria falar. E aí, você tocou num ponto interessante. O que aconteceu com as vestes de Josué? Né, no texto que a gente está lendo. O que acontece com as nossas vestes sujas? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5.
2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando na palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos optasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus nos fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. O que ele fez com as roupas sujas foi vestir. Ele vestiu as vestes sujas. Foi o que a Camila comentou agora. Então, é a questão de receber o juízo de Deus. Eu lembro que uma das lições que a Evelyn deu, ela... Não sei se a Evelyn estava dando a lição, se alguém estava dando a lição, e a Evelyn comentou que Jesus recebeu o juízo de Deus, que estava reservado para nós. Então, essa é a justificação. Ele não nega a nossa culpa, e o Espírito Santo está aí para nos tornar conscientes que nós somos de fato culpados, porque a gente não pode ser alienado em relação a isso, a gente precisa ter consciência do nosso pecado, de que a gente peca, e se arrepender. Mas ele vestiu essas roupas sujas. E aí, seu sacrifício na cruz, ele recebeu o juízo de Deus, e porque Deus é justo, a gente recebe perdão, a gente recebe essa justificação. Então é muito lindo ver todo o processo, é muito lindo, porque a gente não merece. Sabe quando, não sei se você já apanhou de cinta, quando vocês aprontam, assim, quando a gente aprontava, aí vinha com a cinta, Jesus, tem misericórdia, vinha com a cinta, você já sentiu o calor antes dela chegar no você. E aí a gente colocava a mão para trás, assim, daí como se você tentar alguma coisa. Um exemplo muito, sim, né, muito da nossa realidade. É como se você tivesse entrado na frente daquela cinta, sabe? Porque para nós, na infância, aquilo ali era terrível. Mas é como se ele tivesse entrado ali na frente daquela cinta e nos impedido de tomar aquela cintada, sabe? Aquela dor terrível. Então, é maravilhoso o que Jesus fez e faz por nós todos os dias. Para concluir, a gente vê que o pecado, ele tem uma natureza imunda, por isso a gente deve ficar atento e consciente de que a gente não deve pecar. O pecado na vida do crente, ele não pode ser constante, ele deve ser um acidente. A gente também não pode ser... não sei se isso é hipócrita a palavra correta, mas de acreditar que a gente não vai pecar, que a gente não peca. A gente tem que ter consciência de que a gente peca sim, tem que se arrepender, e que esse pecado ele tem uma natureza imunda, e que nós somos contaminados, e essa contaminação torna as nossas vestes imundas, como a gente viu em Isaías. E Jesus, ele não nega a nossa culpa. De forma nenhuma ele nega a nossa culpa. Mas ele nos justifica por meio do sacrifício dele na cruz. Ainda que a gente não mereça, mas ele justifica. E Satanás, como a gente viu em Zacarias, ele não teve a oportunidade nem de falar. Pode ser, e ele ia acusar Josué com razão, porque as vestes estavam sujas, que ele fosse falar a verdade. Mas ele não teve a oportunidade nem de falar. Isso é o que Cristo faz por nós, ele silencia Satanás. Então, o texto de Apocalipse, para finalizar, é esse. E é maravilhoso, porque a gente vê o que de fato aconteceu e vai acontecer. E é algo que a gente tem que se lembrar todos os dias. E sexta-feira no GECEL a gente estava conversando sobre a mulher samaritana e sobre como Jesus se aproximou dessa mulher, como Jesus conversou com ela no contexto dela, como Jesus não a julgou, mas como Jesus mostrou para ela, trouxe para ela consciência do pecado dela, e como essa mulher se arrependeu, como essa mulher buscou se arrepender e mudar a sua atitude, e como essa mulher glorificou o nome de Jesus depois. Então,
quando nós, como embaixadores do Evangelho, como foi lido, a gente precisa levar ao entendimento das pessoas de que Deus ele quer se reconciliar conosco, mas ele não aceita o pecado, ele não aceita. Mas Jesus ele não faz o papel de nos julgar. Então eu falei com os meninos, a gente estava falando sobre pregar arrependimento, sobre pregar amor, e aí entra naquele conflito, né? Eu falei, olha, Jesus não negou o pecado de ninguém com quem ele encontrou, e olha que ele encontrou com a margem da sociedade. Geralmente era com esses que ele conversava. Só que ele não chegou com julgamento. Não, ele trazia consciência. Ele trazia consciência para a pessoa e para quem estava ao redor. Ele queria ensinar algo. E isso levava ao arrependimento. Então, eu creio que é isso que o Espírito Santo faz conosco, é isso que Jesus faz conosco. E é isso também que a gente deve levar aos outros. Porque, como o pastor disse, algumas pessoas têm medo do inferno, não têm amor a Jesus, não têm amor ao sacrifício na cruz. E a gente não quer que as pessoas tenham medo só do inferno. O dia que elas perderem o medo do inferno, elas vão embora. Então, porque para algumas pessoas, como a gente comentou, é tudo muito normal. É o novo normal, sabe? Do coronavírus. Algumas coisas que são feitas hoje é normal para elas. Só que Deus não aceita. Então, a gente precisa trazer tudo isso, a realidade das pessoas, compartilhar isso, mas a gente precisa ter à luz o comportamento de Cristo, e não como nós nos comportamos, porque a gente fica igual o Satanás ali na imagem, com o dedão acusando já, mas a gente não tem esse direito. E 2 perguntas para reflexão. Você possui a devida consciência da imundície do pecado? Você tem sofrido com as acusações de Satanás? E Romanos 1, que é para que a gente tenha em mente toda vez que for acusado por ele, a gente tem em mente que não há condenação. Desde que haja arrependimento, não há condenação. Então, as perguntas são para reflexão mesmo, que essa consciência não pode nos faltar. Bem, era isso. Glória a Deus. Dá para você fazer uma oração para a gente? Sim. Aleluia.